Estamos ao vivo! Fala, fera! MMA hoje, o podcast com o Kiwan Gracie. O Kiwan vai começar a fazer, vamos fazer junto aqui um monte de programa agora, esse é o primeiro de muitos. Você vai ser o coadjuvante aqui no show. A gente vai ter que arrumar o principal, então, porque vai ser 2 coadjuvantes, vai precisar arrumar o ator principal. A gente faz do convidado o principal, porque vai ficar complicado. Como é que tá, irmão? Tranquilo? Então, de boa. Então, ó, a gente vai falar hoje Ontem teve uma porrada de luta, teve UFC, teve Bellator, teve boxe, o Tyson Fury contra o Deontay Wilder. E vamos falar do Kiwan, que assinou com o Bellator, para quem não sabe ainda. Tá com luta marcada, sem data exata ainda, mas já temos uma noção de em que época. E vamos falar de treinamento, como é que tá a preparação, expectativa. Você tá morando em Londres e tá vindo de mudança para Vegas, é isso? Essa mudança aí vai ser mais tá vendo ainda. Porque eu tô fazendo meu camp lá. Aham. Tá fazendo camp aonde? Lá com o Dewey Cooper, lá em Vegas. Legal, já ouvi falar. Bem bom, né? O cara é muito bom treinador de striking. E, para essas primeiras lutas, eu acho que precisa focar bastante no strike, né? Sim, e é uma coisa que o pessoal sempre pega no pé para criticar quando algum Gracie estreia, né? Os caras ficam assim, não tem strike nenhum. Eu acho que o Neyman já contrariou essa versão, né, cara? Que ele fez aquela luta com o Rory McDonald, ele foi pau a pau, não deixou, acho que, nada a desejar no striking. O Robicinho tá vindo aí com tudo também, então aquela luta, do Neyman com o Ed Ruth, já provou pra ele também, com certeza. Já provou que tá entre os melhores ali. Tá forte. O Neyman tá fora de série, maluco. E vamos chegar lá. E aí, como é que tá? Você tá no. Tem uma participante querendo entrar no podcast. Eu tava falando que a minha filha tava aqui pedindo pra fazer também. Eu falei, não, filho, o papai vai falar de luta. Mas eu gosto de luta, eu posso falar com vocês de luta também. A hora que a gente acabar aqui, eu vou ter que gravar um com ela pra falar de slime, cara. Não é mole, não. Você vai chegar lá ainda, a sua vai crescer, você vai ver só. Por enquanto só tá gritando, papai. Tá, e aí como é que é a rotina em Vegas? Você tá ficando aonde? Tá treinando o quê? Como? Explica, vamos entrar em detalhe aí, que isso é uma parte que ninguém quase conversa, né? Que é antes da estreia, né, cara? Tem uma senhora preparação e o foco mental e dieta. Inclusive, a gente queria convidar o teu preparador físico, o teu nutricionista. Nutricionista para vir aqui. Bastante. Isso vai ser bem massa. Ele começou a me explicar bastante como é que ia ser o corte de peso, tudo. Falou, foi um áudio quase de 1 hora. Eu falei, bicho, tá tranquilo, confio em você, vai. Vamos fazer. O cara deve ter ficado até decepcionado, né? O cara manda um áudio de 1 hora, você fala, bicho, valeu. Mas como disse o Silvio Bering, falou, então tá. É difícil de entender tudo. Ele tá em Vegas? Não, ele tá no Rio. Ele tá no Rio? Então vamos combinar qualquer hora com ele aí. A gente tá fazendo... E, o treino lá em Vegas eu tô bem focado mesmo na parte de trocação, né, cara? E no wrestling. Uhum. O jiu-jitsu, acho que pro MMA ele sobra um pouquinho. Então dá pra... Jiu-jitsu você leva um jeitinho pra jiu-jitsu também. É o que eu costumo falar, assim. Já ouvi dizer que tem um... Que tem como é que chama? Tem talento pra coisa. Tô aprendendo ainda. Você mora em Londres, você treina com o Roger, né? Na academia do Roger. Você dá aula lá, como é que é? Então, eu tava dando aula e agora, quando foi chegando perto da luta, eu parei de dar aula para poder focar nos meus treinos. Sim.
Até porque aqui nós é difícil mesmo ficar aqui para treinar, que tem bastante treino, mas é muito longe. Então, pô, perde muito tempo viajando. Entendi. Então é melhor você ficar em Vegas. Eu gosto de ficar em Vegas ou Nova York. Nova York, eu adoro ficar lá. Porque aqui tem centros completos de treinamento, né, cara? Você treina tudo num lugar só, né? Exatamente. Ali no Renzo mesmo, apesar de ser muito conhecido por jiu-jitsu, mas tem aula de Muay Thai lá, tem o coach Jamie, tem um monte de coach de boxe, mas assim, cara de nível 1 que vai lá e treina os caras lá. Isso a galera. Tem um ringue de boxe lá, ninguém sabe, né? No terceiro andar. Terceiro andar não, né? No segundo andar, tem um tatame, tem um ringue de boxe e tem um cage de MMA lá. Então o lugar, e o pessoal vem para dar treino lá, o pessoal acaba sendo o que a gente tá falando, um lugar fixo para treinar tudo, né? Pô, lá no Renzo é demais, mano. E uma energia, né, cara? Eu tive lá essa semana. A energia é muito boa, muito cara bom em tudo. Tive lá essa semana gravando, a gente fez o podcast com o Renzo e a gente tava falando disso, cara. Falou, bicho, se você nunca foi naquele lugar, cara, independente de gostar de Nova York ou não, se você nunca foi naquele lugar, a energia que aquela academia tem, cara, é inigualável, tá ligado? Não tem pra ninguém, cara. É uma vibe boa, assim, fora, porra. Qualquer dia da semana você tá lá, cara, tem de George St. Pierre a Gordon Ryan e Neyman Grace e Robson, e o Renzo passa pra dar aula, e o Ralph dando instrução. Cara, é loucura aquilo ali, cara, é loucura. É bom que você senta lá pra ver o sparring dos caras, é free fight night. Você senta lá e você vê assim, tem acho que 10 caras do UFC, 5, 6 do Bellator, tudo fazendo sparring lá, você fica olhando e fala, porra, comprar ingresso pra quê? Eu sento aqui e assisto de graça, né, cara? Pô, só os feras. Comprar pipoquinha ali, vai pro... Foda, né? Vai dá até vergonha de não chegar e treinar lá, porque tá todo mundo... E você não vai treinar? Os caras passam, e aí, você não vai treinar? Não, eu falei, não, hoje eu vou só assistir mesmo. Eu gosto, porra, muito de ir pra lá. Mas lá o que eu melhoro mais quando eu tô lá é o jiu-jitsu, né? Sim. A galera lá sem kimono é muito boa, até porque aqui no Roger a gente não treina tanto assim sem kimono. É mais a academia do Roger não vai focar, mas é mais... né? Exatamente. Aí tem que fazer os treinos mais separados aqui, e o Roger agora tá... Pô, o Roger viaja muito, né? Não para de seminário, tem várias afiliadas, bastante né? ocupado. Aí eu tô indo lá com o Dio, treinei com o Joe Schilling também. Nossa, o Joe Schilling é massa, cara, que é kickbox, ele passou Muay Thai, o cara é fera. Ele passou uma semana lá comigo, me treinando, porra, muito bom, cara. Então eu acho que, porra, tô melhorando bastante em pé, cara. Quero ficar bom nessa porra também. Legal, e o Joe Schilling, cara, é um cara que, apesar da... Tem cara que é muito bom como lutador e não é bom como técnico, e tem cara que é muito bom como técnico e a carreira não dispara como lutador, né? Tipo, o Joe Schilling tem um recorde muito bom no kickbox, mas o MMA, por exemplo, ele tentou e pelo jeito não virou, né? Ele não diz que aposentou, mas também a gente não vê ele lutar, né? Mas é aquela parada de... O cara tem que gostar muito das outras, porra, de passar de ser um faixa branca de novo, né? Tem que ter começar passar tudo, pela perrengue, começar do zero, de pala né? de jiu-jitsu, ficar tomando a massa no jiu-jitsu, no wrestling, porra, não deve ser fácil pra um cara que é muito bom na trocação. Então, de repente, provavelmente ele foge um pouquinho dessa parte na preparação, vai treinar isso forte, isso aí, perto de luta. Um exemplo disso um exemplo desse exemplo que eu dei é aquele Duane Ludwig, que tem o Bang Muay Thai. Ele teve uma carreira razoável no UFC, mas como técnico, pô, ele praticamente criou o TJ Dillashaw na época boa do TJ com o movimento e tal, meio que copiou um pouco daquele movimento do... como é que chama?
Eu esqueci o nome dele, eu volto depois, mas é um jeito de se mexer e um movimento super, super diferenciado, com um strike muito O bom. o footwork do Dillashaw é Demais, excepcional, né? Demais, demais. Inclusive, o cara que eu tô tentando lembrar o nome é o comentarista do UFC agora, Dominic Cruz. Lembrei. Dominic Cruz. Ele meio que pegou aquele jeito de movimentar do Dominic Cruz e aprimorou, né? E adicionou um strike que o Dominic Cruz, por exemplo, não tem, né? O Dominic Cruz se mexe muito bem e é aquele cara que vai minando o oponente, mas ele não tem um power strike como o Dillashaw tem, né? Então ele é muito volume, né? tô interessado para ver como é que o Dillashaw volta, né, cara? Tomou um gancho de 2 anos aí por causa de doping e assumiu mesmo que tomou o doping, porque ele foi baixar de categoria para disputar o cinturão com o Henry Cejudo. E aí disse que ele tava 2 semanas antes da luta ele não estava conseguindo treinar mais, aí ele tomou uma parada lá para dar uma energia mais no treino. Apesar de não beneficiar durante a luta, mas ele precisou pros treinos e pro corte de peso e tal. Pegaram ele e levou o gancho. Não tem jeito, né? Já vai passar de 1 ano, eu acho. tem que ver como é que a cabeça dele tá também, né? Pois é. Aí volta esse lado coach do... Eu esqueci o nome dele. Dewey Cooper. Não, Não, quem? Do cara que tava treinando com você em Vegas. Que a gente acabou de falar, do kickbox. Joe Schilling. Do Joe Schilling. Joe Schilling. E aí a gente tava conversando quando você tava lá treinando, e o Joe Schilling tem um lado de explicar e mostrar e integrar isso no teu game muito bom, né? E é bem detalhista. Ele, gosta de treinar canhoto. Ele fala que tem uma facilidade maior para treinar, fazer uma estratégia para canhoto. Legal. Isso aí, é uma parada que tá me ajudando bastante. Legal. Deixa um passo na frente, todo mundo já começa meio complicado só de ser canhoto. Já é uma coisa que apesar da pessoa saber, com certeza ele vai poder te estudar, né, e saber que você é canhoto, mas chega na hora ali, complica mesmo assim, né? Diferente do sparring, vai ter que chamar a pessoa, não tem tanto canhoto assim, não é tão comum de arrumar sparring canhoto. E você vai voltar agora pra lá quando? Eu acho que eu vou lutar, cara, dia 16 de maio. 16 de maio. E vai ser aí vai ser em Londres. Que prometeram pra mim que eu ia lutar no próximo evento de Londres. E é 16 de maio. Isso é legal. Então, não me deram adversário ainda, mas a data tá definida. Praticamente aí eu voltei em casa. Pra cá, eu ia lutar, tava entre março e maio, que iam botar o evento. Março luta definido. O Robson, né? O Robsinho luta agora em março. O Robson tá dia 13 de março agora, lá em Connecticut. Tá. Pô, a gente vai junto nessa luta, hein, cara. Vamos lá dar uma força pra ele. E vamos fazer um programa com ele assim que acabar. Com o Robsinho, com o Thiago Rella. Vai ser a 4ª vitória dele, né? Acho que é a 3ª, não é? É a 4ª, eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que é a 4ª luta que marca, mas a primeira ele não lutou porque o cara não bateu peso, lembra? É verdade. Eu acho que é isso. Ele lutou uma na Havaí, uma em Nova York. E uma em Israel, tá 3 já. Foi na Havaí, Nova York e Israel. Já foi? Agora foi 3, agora é a 4ª essa aí. Caramba, já foram 4, então é. Eu não lembro da de Israel. Não, eu lembro. Pô, é verdade. Foi a última agora, pô. Não faz os caras lá, pô. Não faz nem tanto tempo, né, cara? Faz o quê? Foi final do ano, outubro, setembro, alguma coisa, não foi isso? Eu ia pra lá, só que, pô, tava aplicando meu Resident Card aqui. Aí não podia sair na hora. Porra, perdi, meu irmão. Israel foi atacada, bombardeio lá. Enquanto eles estavam lá? Irmão, enquanto eles estavam lá, quando chegaram, tiveram que entrar pro bunker, pro safe house lá do hotel. Eu não sabia disso, cara. Irmão, e eu perdi esse sanhaço, rapaz. Puta que pariu. Mas a experiência vale qualquer coisa, né? Não, eu vou pela experiência. Porra, bicho, mas tava tendo bombardeio. Cara, mas é a experiência de participar do bombardeio, né, cara? Escuta, e você vai lutar peso galo, é isso? Welterweight? Não é peso galo. Não, meio médio. Lightweight. Não, meio médio. Qual que é o meio médio? É o welterweight, 77 quilos, é isso?
Isso aí. 77 quilos. Massa, cara. É o mesmo do Neymar, do Robicinho. Isso. O nego vai ter que criar os 3 cinturões aí no Bellator. Então, mas isso é uma coisa interessante. E se... Não vamos falar disso porque, assim, o Robicinho já tá indo pra quarta luta, você tá estreando agora, e o Neymar tá topo da categoria, disputando o cinturão e o caramba, né? Agora me fala uma coisa, e se uma hora chegar e falar, ó, bicho, não tem mais ninguém pra lutar, vai ter que lutar você e o Robicinho, você e o Neymar, como é que a gente faz? Não faz, né? Ou faz? Não tem como. Não faz, né? Eu acho que os caras não fariam isso, né? Os caras não, Não, Os caras têm que ser muito sacana pra botar Gracie. Eu consigo até ver o pôster, assim, Gracie versus Gracie. Porra. A gente senta, bota um preço aí, fala aí, 10 milhões pra cada. E faz todo mundo e vamos no chão, sem trocar porrada. Porra, é foda, né, cara? Tá, aí você vai voltar pra Vegas, vai continuar o camp lá no treino. Quando começa corte de peso e a dieta e em forma sempre tá, na verdade, né? Então essa parte de dieta existe sempre, né? Os caras falam, não, a dieta começa um mês antes. A dieta de não comer nada começa um mês antes. Mas vocês estão sempre em dieta, né, cara? Não é? Essa categoria, pra mim, pô, é muito fácil pra mim bater peso. Tipo, o Neymar, acho que fica entre os 90 quilos, que é mais ou menos o normal, a galera fica até uns 92, 94. E é 10... Bom, quando você converte pro pound, eu arredondo em meio, só pra conta ficar mais fácil. Então é meio que 10 pounds. 10 pounds é pouco pra cortar, né? 10 pounds é bem pouco pra cortar. Porra, pra mim... Você corta quanto? Eu tô agora com, sei lá, 84 quilos. Imagina, 14 Pra descer pra 77, porra. Isso aí você corta numa sauna, do dia pra noite. Dá pra... Eu gosto de chegar com 81 e perder o resto em água. Então eu já tô treinando no peso que eu luto praticamente. Legal. E isso vai dar uma vantagem boa, né, cara? Porque você vai chegar lá sem desgaste, sem extra desgaste. Pelo meu nutricionista, ele fala que é melhor fazer assim, que eu tô acostumado, meu corpo tá acostumado, não tem choque nenhum no sistema. Entendeu? Então não preciso... Quando tu desce um peso muito, corre o risco de perder o gás. Sim. Ter um choque no sistema, acontece bastante isso, na real. Sim. O cara no segundo round, tá morto, o cara bem preparado, quando desce de categoria. Verdade. Geralmente porque não tá acostumado, o corpo não tá acostumado a ter alta performance naquele peso. Não, e mesmo o desgaste, né, cara, de querer cortar mais do que dá, porque o fato de cortar, de conseguir cortar, não quer dizer que a sua performance vai ser no nível que tem que ser também, né? Tipo, não, eu consigo bater o peso. Você tem que ser um pouco realista também, né, cara, do tanto que você vai cortar, porque se você vai cortar um peso que vai te tirar da performance, não acho que vale a pena. Os caras do UFC estão passando muito por isso agora, porque no UFC tem a usada que controla todo o negócio, então quem corta peso no UFC não pode reidratar com soro mais. Entendeu? Então eu acho que o cara pode beber o soro. Eu não acho que ele pode botar na veia. Mas de beber já não é a mesma coisa. Não reidrata igual, nem tão rápido. Então tá rolando esse sobe e desce de divisão aí, igual um maluco nos últimos anos aí, porque a galera não consegue se achar. E você vê grandes nomes assim, você vê grandes nomes nossos. O Renan Barão, cara, foi cortado em novembro do UFC. Eu acabei de falar isso. Fiz um podcast com um cara que faz um canal no Brasil, um canal de YouTube, chama o canal Encarada. E é bem legal o canal do YouTube dele. Tem 50 mil subscribers já. O cara faz vídeos curtos assim, faz umas entrevistas também. E aí ele teve no podcast com a gente. E a gente tá falando exatamente disso, cara. Tipo, você pega Renan Barão, José Aldo, esses caras depois que teve o corte da reidratação pela veia mesmo, muito desses caras não tem a mesma performance mais, porque ou chega muito desgastado depois do corte de peso, ou não consegue bater o peso mais, cara. E aí tenta mudar de categoria, e aí vai pra categoria de cima o cara é pequeno, pra ir pra de baixo ele tá muito grande, e aí ferrou. Tipo o Anthony Pérez.
O Aldo mudou agora, né? Ele desceu Tá agora querendo descer agora, porque... de categoria. É. Mas lutou bem com o Marlon. Ele lutou bem, cara, mas não é o mesmo Aldo de antes, né? Não é o mesmo Aldo, cara. Eu não sei se é ele que tá parado no tempo ou... O do Renan, eu acho que foi muito mais cabeça do que qualquer outra coisa. Aquelas duas derrotas do Entendeu? Dillashaw, você acha que... Tu tem duas derrotas, porra, o cara já tá tanto tempo no topo. lá no topo. E, porra, às vezes o cara não lida bem com Mas é estranho, né? Porque aí, mesmo muita assim... pressão, começa a ir muito pra festa, começa a fazer, porra, começa a dar a relaxada, que começa a querer aproveitar um pouco a vida e acaba saindo um pouco do caminho. Entendi. Mas eu acho que, tipo, e o UFC segurou ele, cara. Eu acho que se você olhar o recorde dele depois mas tinha que segurar, né, bicho? daquelas duas derrotas pela história dele. Então, e seguraram muito até. E começaram da luta mais fácil pra ele. Ele saiu do ranking uma hora, cara. Não dá pra ter noção disso, né? É loucura, né, cara, de pensar. Porra, não vi isso chegando de jeito nenhum. Pô, de jeito nenhum. Aí tá, vamos falar que eu já pensei em descer pra tipo, lutar de leve. Que é mais leve seria 70 quilos. 155 aqui, né? 155. Então, porra, eu não sei, eu vou fazer um teste ainda, até por ter o Neymar, ter o Robicinho, todo mundo na categoria. Eu sou mais leve, porra, pra mim é mais fácil pra descer. Eu vou tentar fazer descer. Vou fazer algumas lutinhas no welterweight, não vai fazer diferença nenhuma. Sim. No início. E depois mas depois eu vou se achar, fazer um corte teste, né? Tipo, pega um espaço de 3 meses aí e fala, vou como se fosse pra lutar, né? E ver como é que é. Quem fez isso, cara, uma vez foi era um cara que lutava aqui no Renzo, Jared Gordon. Ele tava tendo problema batendo peso, aí ele fez fora de camp, ele fez um mock weight cut, que chama. Aí ele foi e entrou na dieta e começou a fazer os exercícios e água e cortar peso, como se fosse pra luta. Chegou no dia que tinha que chegar lá, bateu o peso e aí voltou só pra mostrar, tipo, ó, consegui, tá vendo? Mas é melhor, porque você não tem o estresse do camp, não tem aquele medo de estar cortando peso demais para se machucar, de perder performance no treino. Você vai se preocupando mais no peso mesmo, na ciência ali da perda de peso. E é interessante ter a certeza absoluta de que que não vai cair de produção, entendeu? Porque às vezes vale muito mais a pena você lutar com um cara mais pesado e melhor do que tentar pegar um cara que tá mais leve um pouco e você não render tanto, entendeu? Eu acho que isso tem bastante ilusão também, porque você tá cortando peso, o cara que tá lá também tá, né? Isso é bem pessoal. O Borrachinha, por exemplo, o corte que ele faz de peso é surreal, cara. É violento. Descer de 107 engraçado, cara, quilos. Eu nunca perguntei exatamente pra ele, mas deve ser mais ou menos isso. Ele vai... Não, ele fez, acho que ele postou no Instagram ontem. É? Ele desce de 107 quilos pra 84 e luta com 97. Pra 80, porra. Então, Eu lembro do Roger. O Roger, para descer ele começava a perda de peso, ele tava com 99, 98. Pô, ele chegava a 84 quase morrendo, cara. Nossa, é complicado. Né? Era horrível. O Roger é um cara grande também, né, cara? Qual é a altura dele? Ele tem o quê? 1,95, ele é 1,96? 1,94, 95. Então, pô, é complicado, né? Quantas lutas ele fez no UFC? Uma? No UFC foi uma só. Foi uma só, né? Foi a noite que o Anderson perdeu, não foi? Foi, exatamente. A noite que ele perdeu pro Chris Weidman a primeira vez em Vegas. Mas foi o que aconteceu com o Roger, ele morreu. Cansou, né? Ele passou o primeiro round inteiro nas costas do Tim Kennedy. Segundo round, não conseguia mais nada. E o Tim Kennedy não é um cara famoso por ter um cardio bom também, né? O Tim Kennedy é outro que morre também. Mas o Tim Kennedy é muito musculoso, né, cara? O músculo acaba atrapalhando bastante. Bom, é engraçado que você falou do Borrachinha agora, ele acabou de fazer ele tá nas notícias aí, porque ele fez um post pro Israel Adesanya. O Israel Adesanya... Bom, o Borrachinha, eu tô falando pra todo mundo que quiser ouvir que o UFC deu uma rasteira no Borrachinha, praticamente, né? Porque eu acho que vai ser a primeira vez na história que vão disputar um cinturão
E o cara tá vindo de derrota, que é o caso do Yoel Romero. Vão ser duas de uma vez. E vai ser o Aldo também, né? Contra o Cerrudo. Então. Então, eles meio que estão até usando essa história do Aldo, acho, para justificar o Romero, porque o brasileiro ficou louco. Né? Falou, porra, era o Borrachinha que era o Borrachinha não tinha se machucado? Então, ele tinha se machucado, mas assim, foi meio que conversado, entendeu? Ele não se machucou na luta, ele tinha um problema no bíceps, ele foi pra luta sim já, eu acho, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele já foi pra luta, ou foi meio, a ruptura estava parcial e depois da luta fez, mas foi meio que de comum acordo, entendeu? Ele falou, porra, os caras lutaram em agosto, então não vai rolar nada até o começo do ano que vem, e eu acho que pra março, abril, o Borrachinha tava bem já. Mas os caras queriam marcar a luta o quanto antes. E para ir para ele lutar em março, ele teria que começar o camp em janeiro. E aí não dava. Mas foi por causa de um mês, 2. Pô, isso é sacanagem. Aí o que eu acho é que o Adesanya tá assim, entre o Paulo e o Romero, eu vou pro Romero, que vai ser mais fácil. E não acho eu acho que ele vai cair do cavalo, cara. Porque ele vai levar um atropelo ali do cara. Porque o Romero tem que ser esperto também, porque o Romero deve ser orgulhoso, né, cara? O ego dele acho que tá machucando ele. Porque o cara é um wrestler, assim, de nível olímpico, e as últimas lutas ele não usa, ele escolhe ir pra trocação. Entendeu? Ele fica com aquela arma ali, tipo, os caras achando que ele vai botar a luta pro chão, e ele acaba indo na porrada, mas ele não tá tendo sucesso absoluto com isso. O próprio Borrachinha. Todo mundo falava que a grande arma dele para ganhar do Borrachinha ia ser o wrestling. E ele praticamente. Mas as duas vezes que ele. Né? Então, as duas vezes que ele botou o Paulo no chão, a primeira vez ele desceu levando uma cotovelada na cabeça e já caiu, já subiu rápido. E a segunda vez foi perto do cage, acho, e o Paulo já subiu na hora também. Então a arma ali contra o Adesanya seria o wrestling, né? Como é que você vê essa luta dele? Eu acho que o Adesanya fez uma péssima escolha. Eu também acho. Pô, e o Romero é um cara duríssimo, cara. Um cara duríssimo, bicho. Esmaga ele na grade, primeiro round, acaba com o psicológico dele, depois bate nele. E o Adesanya não é aquele cara que tem um poder de nocaute ferrado, entendeu? Ele vai minando o cara, ele vai minando, minando. Tipo o que ele fez com o Gastelum. Ele nocauteou o Kevin Gastelum, mas... foi no quinto round, não foi? Sim, mas... Faltando 2 minutos pra aquela luta. Foi tipo, foi guerra aquela luta. E teve 500 socos antes que fez chegar ali. Ele não tem aquele como é que os caras falam? Eu não sei como é que os caras chamam em português. Aqui eles falam assim, one punch knockout. Né? Em português é aquele... um soco, o nocaute de um soco. Nocaute de um soco. Aquela bomba que vem e nocauteia o cara. Mas ele nocauteou aquele australiano primeiro round, o segundo, não foi? Que ele tomou o estourão. O Whittaker, né? O Forrest Whittaker. Foi nocaute? Eu não lembro. Foi nocaute. Foi nocaute, pô. É verdade, é verdade. Mas tinha alguma coisa errada com o Whittaker. Bom, não sei, eu não gosto da Adesanya, eu vou ficar arrumando desculpa. Jornalismo aqui é nota 0, cara. A gente puxa a sardinha pra que a gente quer, eu não tô nem aí. Bom, aí eu acho o seguinte, aí a casa vai cair porque vai... Se foda esse filho da puta. Não é? Porque aí vai ficar Paulo e Romero 2. Borrachinha e Romero 2 pro cinturão. O que eu queria muito ver o Borrachinha bate no Romero de novo e campeão. Ele vai ser campeão. Aí, porra, pega o Adesanya e bate com o Adesanya e acaba com o Adesanya. Pois é, eu acho que a gente queria, todo mundo queria, inclusive o Paulo. Eu acho que o Paulo ainda tem a impressão também de que... Eu vou tentar trazer o Paulo. O Paulo tá em Vegas, cara, e a gente tá combinando de gravar. Vamos tentar fazer um podcast junto com ele essa semana. Aí, eu acho que o Paulo, pro Paulo, o Adesanya é uma luta muito mais fácil. Entendeu? Porque trocação por trocação, o Paulo tem um queixo fortíssimo, o Adesanya tem... A gente também não pode puxar tanto assim a sardinha e esquecer que o cara é um cara perigoso. Entendeu? Mas você vê próprio contra, tipo, a luta contra o Anderson. Entendeu? Foi aquela luta assim, aquele jogo de xadrez e tal, mas ninguém nocauteou ninguém. Parece uma luta exibição. Ele respeitou muito o Anderson, né, cara?
Mas tem que respeitar, né, cara? Vacilou ali também, que acabou, né? Não, respeitou muito a história, respeitou, queria meio que ver o que estava acontecendo ali, não quis se arriscar muito, meio tipo, não. Bicho, mas você pegar umas bombas daquela que o Borrachinha acertou no Romero e acertar nele, cara, acaba a luta. Ele não tem. Aí é lei de física, cara. Ele não tem estrutura pra aguentar o negócio porque daquele. no kickbox ele já foi nocauteado algumas vezes, não foi? Eu acho que sim, cara. Eu não sei qual que é o recorde dele no kickboxing. Eu não sei, eu vou tentar dar uma olhada aqui, vamos ver. Israel, Adesanya, kickboxing. Falando da diferença, voltando para a diferença do corte de peso. Quando o Roger mudou pro One, no One não tem o corte de peso. Ah, não? É verdade! Não tem a desidratação. Os caras medem o nível de desidratação e o caramba, né? É. E aí encaixa ele na categoria que dá, é isso? Aí o cara lá dá para ser campeão em mais ou menos, se o cara cortar peso bem na dieta e tal, consegue ser campeão em 3 categorias lá. Que era a possibilidade do Roger, que o Roger subiu de categoria que era o peso que ele, mais ou menos o peso que ele já estava, para lutar com um cara que era campeão, esqueci o nome do cara, mas um cara que tinha o cinturão, campeão de kickboxing, 10 vezes campeão de kickboxing britânico. O Roger nocauteou o cara. Aí bastava, outra pessoa também na luta. Né? Porque lá no One ele era completamente outro, muito mais Quantas forte. Quantas lutas ele fez lá no One? Ele chegava inteiro. Não acho que foram as 3 lutas. Ele aposentou geral, né? Ele não compete mais no ele pegou o cinturão, ele pegou o cinturão e aposentou. Entendi. Então, estão dizendo aqui que o Adesanya teve 75-5 no kickbox. E aí ele ele tem um recorde de boxing também, que é 5-1, com um nocaute. E como amador no kickbox foi 32-0. Mas isso a gente já sabia, né? Ele tem uma carreira fabulosa no kickboxing, né? Mas não é a mesma coisa. E é muito difícil. Eu não consigo lembrar, assim, com poucas exceções, de grandes nomes do kickboxing que vieram para o MMA e deu certo. Porque é um estilo completamente diferente. Começando pela luva, já faz toda a diferença ali. Você levar uma porrada com uma luva de kickboxing e uma porrada com uma luva de MMA, o impacto é completamente diferente, muda tudo. Aí, a gente tava... então, aí essa história, aí provavelmente ele perde pro Romero e volta a revanche do Romero com o Borrachinha, né? Que aí é a guerra, né, maluco? Que vai ser uma guerra, nossa senhora. Tem que ver se o Romero vai estar com 45 anos de idade, cara. Não dá pra entender o que tem no café que esse cara tá tomando. Eu quero tomar também. Ele falou aí que a gente vai ver ele mais uns 10 anos aí. Mas eu não duvido, cara. Vamos ver quem vai aposentar antes. Vai ser o Ian Romero ou se vai ser o Renzo, né? O Renzo tá, acho que com o quê? 52, né, cara? Renzo lutou com 52. Lutou com 52? Então ele tá lutou com 52 a última luta. Então não fala muito da idade dele, não, que ele não gosta. Ele não gosta, né? Mas ele falou lá no podcast, ele falou assim, não tenho um cabelo branco, eu tô bem, o negócio tá complicado. O Romero, cara, tem 41 já, eu acho. Se eu não tô enganado, ele já tem 41. Isso oficialmente, né, cara? Porque aqueles caras de Cuba lá quando vem competir aqui, a idade deles só eles sabem, né? Os caras fazem o documento que tem que fazer, pega aqueles moleques de 19 anos, bota pra lutar com os de 13, o negócio lá. É que nem brasileiro no futebol, cara. Os brasileiros fazem a mesma coisa no futebol. Pega aqueles moleques de 18 anos e manda pra Europa com o documento dizendo que ele tem 15. E aí os caras vão arrebenta lá, faz bom sucesso. Isso tem bastante, isso acontece muito. Aí é esperar pra ver. O Adesanya fez um tweet essa semana dizendo, tá em tudo quanto é jornal, dizendo que o Romero, que ele vai acertar o Romero e o Romero vai tremer e cair igual as Torres Gêmeas caíram. E aí o Borrachinha foi no Twitter dele e sentou o verbo e falou como é que você ousa falar um negócio desse, que morreram milhares de pessoas e policiais. E
E eu tava falando pra você, né, cara? Pô, Borrachinha, irmão, te amo, cara, mas eu acho que rolou um efeito inverso aí. Tem bastante gente meio que criticando, falando, porra, mas nem americano você é, cara, você só tá querendo aparecer. Eu não acho a história do aparecer, entendeu? Eu acho que ficou um gosto amargo ali de não ter dado essa luta pra ele por causa de um mês. Isso foi uma sacanagem, entendeu? Eu acho que o Israel botou uma pressão nos caras lá, tipo, quero lutar, quero lutar, quero lutar. E os caras cederam E aí, ele tá com moral foda-se. Pô, é sacanagem isso. Eu, particularmente, como fã, achei uma puta sacanagem. Porque os caras seguram, às vezes, luta 6, 8, 10 meses porque um cara machuca. Não tem. Eles podem dar desculpa que eles quiserem, mas não vai colar, entendeu? Não vai colar. Eu acho que no final da história, o Adesanya falou assim: eu vou pro Romero que vai ser uma luta mais fácil. E não vai ser. Não vai ser. Eu tô completamente confiante que não vai ser. Bom, você assistiu as lutas ontem? Cara, assisti só o main event. O main event do UFC, né? Eu assisti também. Eu assisti algumas lutas do Bellator também. Eu vi o co-main event. Foi uma luta muito boa. Eu não lembro o nome do cara só, cara. Mas foi uma luta muito boa. E ele é lá da Nova Zelândia também. O menino que lutou o co-main event. Ele é famoso. Eu vou tentar achar o nome dele aqui enquanto a gente... Quer ver? Vamos lá. Yesterday. Jimmy Crute. Que ele nocauteou um polonês, o Michael Olek... Sabe Deus como é que fala o resto desse nome dele aqui. Oleksuk. Foi nocaute no primeiro round. Muito, muito duro esse Jimmy Crute. Eu já conhecia ele. E ele tava lutando em casa, cara. E uma luta que teve antes dessa... que foi a luta feminina, a Carolina Kovalevsky e a chinesa Yan Xiaoyan. Cara, ela levou um pau da chinesa, cara. E a Carolina é uma lutadora muito talentosa, cara. Mas essa chinesa também é muito boa, né, cara? Impressionante. Muito boa, cara. Mas martelou assim, ficaram até em dúvida uma hora se o médico ia parar a luta, se não ia. Foi um negócio sinistro, e o card dela é impressionante. Ela perdeu a primeira luta e agora com essa aí ganhou 21 seguida, né? E você vê, a gente não dá muito. Eu acho que é que nem comparando assim, tipo, futebol, né, cara? Brasil e Japão no futebol. Você fala, imagina, vai matar o Japão no futebol. Já não é mais aquela grande diferença, né, cara? Os caras estudam muito, treinam muito. Cara, hoje em dia com a internet, eu acho que tudo dá pra ver todos os vídeos, você vê o vídeo de todas as lutas, você aprende. Eu aprendo muito vendo luta. Aquela nossa brasileira que tinha ganhado, a Jéssica, a Batistaca, que foi lá pra China defender o cinturão e não levou uma surpresa lá também, cara. Perdeu. E agora cara, é um país populoso pra caramba, que você praticamente não sabe o que acontece lá, porque a mídia lá é toda comunista e é tudo interno. E a hora que você descobre é meio tarde demais, que eu acho que é o que tá acontecendo com esse pessoal aí, cara. A Carolina foi, eu acho que ela era a grande favorita. Não, fala. Não, eu acho que a Carolina foi como favorita, porque ela é muito boa. E levou um susto, cara. Você vê que a chinesa tava 12-1 chegando nessa luta, né? Então Bom, mas foi desproporcional, cara. Foi desproporcional a nossa, chinesinha daí, ó, porra, ela é braba mesmo. Porra, na China, as Olimpíadas que fizeram lá, porra, não sabia que não tinha tanto chinês bom em tudo que era esporte. Então. Pelo menos não foi na Rússia, né, cara? Com todo mundo dopado do jeito que tava. Você chegou a ver esse documentário na Netflix? Então, mas na China também, pô. Com certeza, mais até. Porra, tinha menina, sei lá, de 16 anos, que bateu todos os recordes da natação. Falei, porra, lá é foda, cara. Lá é foda. Esses países comunistas, eles investem muito no esporte também, mas eles têm esses escândalos. Mas eu não acho que teve nada de escândalo de doping na China, teve? Nessas Olimpíadas? Não, né? Matou os caras antes da investigação. O repórter que ia descobrir já foi, né? É mais ou menos isso. Ó, aí vamos pro main event, que foi o Paul Felder
contra o Dan Hooker. O Dan Hooker lutando em casa. Era uma luta. A história é engraçada, porque o Paul Felder é comentarista do UFC também, né? Então o Paul Felder tava lá no Octagon entrevistando o Dan Hooker depois de uma vitória. E aí eles normalmente gostam de perguntar, né? E aí, você ganhou agora, uma vitória boa, o que você tem em mente pro futuro? Qual é a próxima? E o Dan Hooker chamou ele ali. Ele falou, ó, eu queria um cara do ranking, que estivesse acima de mim no ranking. Acontece que você tá aqui na minha frente e você tá acima de mim no ranking. O que você diz? Vamos lutar? E aí o Paul Felder achou legal, cara. O cara falou assim, porra, eu tava esperando o dia que isso ia acontecer, que um cara ia ter coragem de vir aqui e me chamar, né? E me tirar pra lutar. Aí foi. Eu tava escutando o Joe Rogan falando da luta ontem. O Joe Rogan faz comentário junto com o Paul Felder no UFC. E o Joe Rogan falou que o Paul Felder disse pra ele que nunca tinha treinado tão duro pra uma luta, que tava focado, que essa luta significava muito pra ele. E cara, foi uma lutona. Eu não acho que foi. Spoiler alert aqui, o Paul Felder perdeu, né? Mas entrando um pouquinho nessa polêmica que deu, eu não acho que foi um roubo, igual estão falando, entendeu? Tem bastante gente falando. Foi uma luta muito. Eu consigo ver a vitória. Foi parelha, bicho. Foi bem parelha a luta. Eu praticamente concordo. Round por round, né, cara? Então fica porra, uns rounds bem próximos um do outro ali, que, porra, e os juízes, é juiz que fala, cara? Que marca é juiz. Os juízes que, porra, são da comissão de boxe, né, cara? Aham. Então, porra, tem que reavaliar tudo. Acaba entrando na marcação de mesma ponto história da luta do John Jones, né, cara? John Jones, isso aí vai acontecer toda hora. Isso aí não tem... Mas aí eu também tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte, cara. Se a gente fica em dúvida, assistindo pela televisão, né? A gente tá em casa, vendo pela televisão, tem replay depois de cada round. Os caras não tem nada disso ali. Os caras estão sentados ali ao vivo na frente do cage e seja o que Deus quiser, cara. Entendeu? Você tem que pensar... Eu sou muito claro com respeito a isso também, porque às vezes a luta do John Jones, por exemplo, cara, teve analista falando, o Kenny Florian, por exemplo, ele falou que ele assistiu a luta 4 vezes. Eu vi a luta 4 vezes e olha, eu acho que com certeza o John Jones ganhou. Falei, bicho, se você teve que assistir a luta 4 vezes, exatamente. Se o cara dá a luta pra um ou dá a luta pro outro, tem que aceitar, porque se há uma luta super competitiva, vai chegar na hora ali, infelizmente, é o cara que tá menos machucado, é o cara que tá mais inteiro, que vai levar a corda pro lado. No caso ali... Agora, como é que são os pontos? Como é que são as contagens? Quanto é que vale a queda? Quanto é que vale um soco na cara? Quanto é que vale um soco forte na cara? Eu não faço a menor Então, ideia. ninguém sabe. Isso aí é tudo é tudo por interpretação, eu acho, né, cara? Então, a interpretação do round todo, você vê o round todo e meio que tem uma interpretação, então o juiz, porra, tá vendo uns momentos ali. Eu lembro que até nesse dia do John Jones, o Joe Rogan tava comentando a luta, aí umas lutas antes do John Jones, ele falou, porra, aí, o juiz não tá olhando pra luta, não. Cara, o cara tava olhando no iPad dele, alguma coisa assim, tá né? vendo outra coisa. Eu falei, porra, tipo... Acabaram falando ali, acabaram falando que aquele cara não era juiz, ele era da comissão atlética, ele não era um dos juízes. Porque, porra, rolou uma polêmica, bicho. O cara jogou os caras embaixo do caminhão, como eles dizem aqui. Throw me under the bus. E já postou, botou o cara, falou, pô, tô vendo aqui, o cara tá olhando no celular, não sei o quê. E aí depois falaram que o cara era da comissão atlética, não era um dos juízes que tava narrando. Mas, pô, mas assim, com algumas exceções... Não, mas eu acho que é muito subjetivo o round. O cara botou o cara na grade, metade do round, tá em vantagem. Uhum. O cara saiu, tomou uma sequência boa, mudou já mudou o lado do round. Porque, porra, é difícil de saber. A luta de cinturão já estão cada vez mais parelhas. É mais difícil os caras deviam ter, sei lá, uma comissão de atleta, de ex-atleta, de MMA pra jogar isso. Porque pelo menos é um cara que tá com
pouco mais de experiência. Eles têm, às vezes, cara, alguns dos caras que estão ali na pontuação é o juiz que tá dentro do octagon. Na luta do John Jones, por exemplo, eu sei que aquele Dan Migliata tava lá no... Ele era um dos juízes marcando os pontos. Um cara desse sabe o que tá vendo, o que tá falando, entendeu? Mas aí os outros dois... Mas a maioria é da comissão de boxe, né? Sim, sim, Então, o mesmo cara que fez a vida inteira, marcou o ponto de boxe, está marcando agora de E MMA. não quer dizer que é um cara que estava, por exemplo, na luta de ontem do Tyson Fury, que é um dos caras tops. É um cara que tá ali, tá de folga do outro trabalho que dele ninguém quer ele lá naquela no boxe, noite. Cara, mas é mais ou menos isso. Esses caras não vivem disso. Esses caras ganham, sei lá, $500, $1.000 pra fazer uma luta dessa. Então esse não é o único trabalho do cara. O cara tem um trabalho e é juiz de luta. Então, tipo, tem luta semana que vem. Pô, semana que vem eu tô de folga, cara, não posso. Aí chama o outro. Infelizmente é assim, é bem amador essa parte e no do boxe evento. eles têm muita cabeça de o contender tem que bater, realmente bater no eu acho completamente errado. Eu acho que depois com os dois meu irmão, esquece a história dos dois, esquece quem é campeão, os caras tem uma luta ali. Regra é Então. regra. Com Então, porra, é certeza. oportunidade igual para os dois. O cara passa pelo mesmo sufoco ali, todas as lutas. Tem que bater, tem que mostrar Com superioridade de certeza. campeão. Com Como o outro certeza. tem que ganhar a luta ali. E voltando àquela luta de ontem, cara, o Paul Felder no final do primeiro round já sentou o olho direito dele fechado, né, cara? Então praticamente lutou 4 rounds com um olho só, a lá Michael Bisping, né? Pô, deve atrapalhar pra caramba. Eu queria até perguntar uma hora, não, se Deus quiser, nunca pra você, mas uma hora que a gente tiver um lutador aqui e pra gente ver se o cara explica, entendeu? Porra, como é que é, né, cara? O que acontece? O que passa na tua cabeça ali na hora que você perde um dos. Porra, 50% do que tá acontecendo aqui na tua frente, né, cara? Deve atrapalhar pra caralho, deve ser foda. Deve ser muito foda. Aí ele vai pro segundo round, que eu acho que ele perdeu o primeiro round, eu acho que ele ganhou o segundo, porque ele voltou bem. Aliás, desculpa. Eu acho que ele ganhou o primeiro round, o Paul Felder, dominou bem e manejou a distância, apesar de ter ido voltado com a cara praticamente com o olho praticamente fechado já. Aí eu acho que ele perdeu o segundo e ganhou os outros 3. Não, perdeu o segundo e o terceiro. Agora eu não lembro mais. Eu tinha dado pra ele. Eu tinha dado pra ele o primeiro. Eu tinha dado pra ele o primeiro. Eu acho que você tinha dado o segundo, o quarto e o quinto, não foi? Eu acho que era o primeiro, o quarto e o quinto. Eu acho que era o primeiro, quarto e quinto. Isso. Então, mas o primeiro, por ele ter voltado com o olho fechado, acho que os caras deram Pode pela ser, contundência então. dos golpes, deu Sim. pro. E aí a hora que você vê muito. também no final, cara, teve aquele takedown também, mas esse negócio de takedown também tem que parar, cara. A não ser que você levante o cara no céu e joga ele no octagon e caia por cima e fazendo ground and pound, esse takedown de só segurar e manter controle, eu acho que não devia. O do John Jones, por exemplo, se fosse por uma DCC, não ia ser takedown. Então, aquilo lá não conta de não ia ter nada. ponto. Não conta pra nada. Ele não controlou, o bicho tava, porra, o fera tava, meu irmão, estrebuchando ali pra subir, que controlar, e cara, subiu toda hora. Se você não tá fazendo, se você não tá dando strike, se você não tá procurando uma finalização, não devia contar. Isso aqui não é WWE, pô. Que os caras têm que botar no chão e ficar segurando em cima. Não adianta. Mas é difícil pra caralho botar pra baixo também, né? Sim, mas não devia contar como vantagem pra ganhar a luta ou perder a luta. Entendeu? A não ser que você bota o cara no chão e tá indo procurando submission e avançando posição e tentando sair, sei lá, da meia guarda pro side control e daí pra montada e tentando fazer alguma coisa, legal. Porque aí você tá, além de dominando o cara, você tá tentando acabar a luta. Mas aquela ali, por exemplo, ele ficou em guarda, não foi isso? Ele botou no chão, o Paul Felder ficou com a guarda fechada, segurando ele não tentou bater porque sabia que tava acabando a luta, e ele ficou ali, segurando ele pra baixo, segurando pra baixo, não acabou nada. Aí o Paul Felder foi, se arrastou pra trás e levantou. Quer dizer, se você parar pra pensar, os outros 4 rounds estavam super equilibrados, aquele takedown fez ele ganhar a luta. Mas é round por round, não é? Entendeu? É round por round, mas chega mas vai muito da percepção também.
entendeu? Vai muito da percepção. Como é que Isso é acaba... outra coisa que eu acho que podia mudar é os juízes mostrarem round por round o resultado. E é até bom pro atleta, pô. Porque ele chegou ali no terceiro round e falou: aí, fera, pô, tu perdeu os 3 primeiros rounds, não tem mais jeito. Então, exato. Vai ter que arriscar pra nocautear. Isso era uma coisa aí muda como é que o lutador vai fazer a estratégia, mudar a estratégia no meio da luta. Isso é uma coisa que eles trazem bastante em discussão também. Eles falam muito de tirar os caras dali da frente da frente do cage e botarem eles numa sala atrás, com isolamento acústico, pra eles não ouvirem o grito da galera. Porque às vezes, cara, o cara vai e dá o cara tropeça. Você tem que entender que tem 150 pessoas em volta ali que dá pra ver bem. As outras 10 mil estão longe, cara. Então você dá um escorregão, tipo, o cara faz assim e o outro escorrega e cai, a galera vai... E não foi nada. Quando é o cara da casa também, dá uma sequenciazinha. E aí você pega um juiz desse que dá uma piscadinha pro lado, ele escuta e vê o cara caído e fala, porra, knockdown. Entendeu? Com certeza acontece, cara, com certeza. Então eles têm esse argumento de tirar os caras do cage, da frente do cage, botar numa sala com isolamento acústico para eles não conseguirem ouvir a plateia e assistir pela televisão, cara, por todos os ângulos, pelo mesmo ângulo que a gente tem, entendeu? Porque, cara, assistir pela televisão, você não tem aquele vibe dali, mas assistir é muito melhor assistir pela televisão. Pô, você tá vendo por cima, você não tem o cage na tua frente, tem replay, você vê em câmera lenta. Os caras deviam aproveitar a mesma tecnologia, entendeu? E eles falam também, nisso que você falou, de round a round, posta o placar. Entendeu? Esse round foi o John Jones. O cara olha e fala assim, pô, legal, ganhou o round. Aí o outro fala, porra, perdi o round, vou ter que recuperar agora. Mas o medo deles é tipo, vai pra uma luta de 5 rounds e já deram 3 pro cara, e o cara vai ter que ir pro nocaute. E se não conseguir, como é que vai ser? Ele vai entregar a luta? Vai falar? Mas foi exatamente o que aconteceu com o autor John Jones. O Reis achou que tinha ganho os primeiros 3 rounds e tirou o pé. Falou, agora eu só tenho que sobreviver os 2 últimos rounds. E foi exatamente o que ele fez. Ficou ali na defensiva, tá cansado mesmo, eu não vou me arriscar mais, não vou mais... Vou lutar aqui o mínimo que eu puder, ou então tomar um 10-8. Ou então você faz uma invertida dessa, por exemplo, se o John Jones vê que ele tá ganhando 3 rounds seguidos e vai pros últimos 2 pra não querer fazer nada, acabou a luta, bicho. Não tem um cara que vai conseguir acertar ele, botar ele no chão, porque ele só vai ficar manejando a distância, que ele é um mestre disso. Então tem os prós e tem os contras, entendeu? Tipo, mas eu acho válido pelo menos tentar alguma coisa. Né? Porque, porra, tá tendo muita discórdia com o resultado ultimamente, né, cara? Pode ser porque é um esporte. O esporte está muito grande, mas é relativamente novo, né? Era isso que eu ia falar. Pode ser porque o alcance está muito maior. Quando é que foi? Porque usaram a comissão agora para liberar em Nova York. Quando é que liberaram em Nova York? Puta, faz 2 anos. Tem quantos anos isso? Não tá. Eu não tenho mais o... Pô, tinha um pôster aqui no meu quarto. Foi a luta do McGregor com o... Do McGregor com o... Ele tá no One, inclusive. O cara que lutava lá com o Ricardo Almeida. Treina com o Ricardo Almeida. Eu esqueci o nome dele. Mas foi a primeira luta. Do lightweight. Faz 2 anos. Faz 2 anos, quer ver? Faz 2 anos. 2, 3 anos. Não, 2 anos foi do... Em New York. McGregor MSG Fight. Foi contra o... Aqui, ó. Ed Álvares. Foi o UFC 205. 12 de novembro de 2016. Fez 3 anos. 3 anos. Aí, então, relativamente, ainda estão liberando ainda nos lugares que não estavam liberados. Então, vai crescendo e vai...
E eu acho que o alcance tá bem grande também, que tem bastante gente discutindo e falando, por isso que a gente acaba reparando mais. Mas uma mudança deve acontecer com certeza. Deve acontecer com certeza. Aí no final da luta do Felder, ele meio que deu uma palha lá que ele ia se aposentar, né? Tava super emotivo e falou, pô, olha, cara, eu acho que é isso pra mim, eu acho que eu vou. Eu acho que tem muito a ver com. Mas eu acho que no meio ele desistiu um pouquinho também. Tá tirando a luva, aí pegou e pôs. Falou, deixa eu pensar melhor, né, cara? É foda, né, cara? Mas isso aí vai do time do cara também. O cara tá super emotivo ali na hora. Cara, ele tava chorando depois da derrota. Entendeu? Os caras tinham que tirar ele dali, na hora, não deixar ele ficar enrolando ali. É difícil, rapaz. Quando tem, pô, ainda mais quando tem família. Pô, outros fazem um camp longe da família e, pô, faz um camp tranquilo e fica com saudade. Ou faz o camp do lado da família, tem a perturbação toda junto com o estresse. É, foda. Tava ficando com raiva da. Mas foi mais ou menos isso que ele falou depois. Ele falou: eu tenho um filho de 4 anos em casa, que fica morrendo de saudade toda vez que eu saio pra fazer camp, pra lutar. Tem muita gente que fala que quando o cara bota isso na cabeça, já era, né, cara? Tipo, tem que fazer a escolha mesmo e se dedicar, porque MMA não é um esporte que dá pra você ficar metade dedicado, entendeu? Exatamente. Exige muito treino, dedicação, foco e o caramba, pro cara ficar tipo, vou ficar, vou sair, não tem muito jeito, né? Agora me fala uma coisa, conta como é que foi a luta de. Eu não assisti, cara, eu me recuso. Assim, eu gosto de boxe, dessas lutas high profile, assim, sabe? Eu gosto de assistir, mas eu não acompanho boxe. E aí eu falei, pô, tava todo mundo falando da luta e tal. Eu falei, vou assistir também, vou assistir também, vou assistir também. E aí eu fui olhar, cara, era $80 pra comprar o pay-per-view. Eu falei, porra, não vou gastar 100 pau. Mais taxa, né? Aí é quase $100. Eu falei, não vou gastar 100 pau pra ver. Daqui a pouquinho eu descubro o que aconteceu. Não deu outra, né? Eu tava indo lá, eu vi, o Tyson Fury deu um knockdown no round 2. Aí voltaram e acabou. Aí depois, no outro round, o time deu uma. Jogaram a toalha e tiraram ele de lá, né? Faz o breakdown, como é que foi? Que você viu a luta toda? Aí passa de graça, né? Passou a televisão aberta. Isso, foi bem. Voltou diferente, né? A primeira luta foi um empate. Tá, seu filho tomou um knockdown, mesmo que ele apagou no chão e voltou, né? Ressuscitou. Aham. Mas nessa ele voltou diferente e, porra, bateu bastante no cara. E eu acho que o que aconteceu com ele foi com o Negão foi a mesma coisa que aconteceu, porra, com o McGregor a primeira vez que tomou a sova, né? Ele não tá acostumado, meu irmão, a nego te botar em umas águas meio profundas, né? Então quando o nego te bota lá, ele não conseguiu voltar. Foi psicológico mesmo. Entendi. Tomou umas porradas ali que ele não tá acostumado a tomar, ia pro corner, meu irmão, meio desesperado, sem saber o que fazer. E aí aí mostra quem é o técnico do cara também, né, cara? Porque se o técnico não consegue reviver o cara. Não é todo mundo que tem o Renzo Gracie no corner. Meu irmão, vai lá agora, mexe a porrada nele, porra! O Renzo é foda, né? Tem a luta do Roger com o Cacareco, maluco. No ADCC, acho que tava indo pro terceiro overtime. Aí, meu irmão, o Roger não aguentava mais, porra, tava morto já. O Cacareco tá com a perna pro alto. O Renzo falou, bicho, vai pro meio do ringue, dá 3 pulinhos ali. O Roger foi no meio do ringue, 3 pulinhos. O time do Cacareco jogou a toalha. Tá falando depois sério, cara? Jogou a toalha, meu irmão, o Roger deitou, porra. Caraca, meu irmão, não aguentava mais, porra. Cara, que massa, cara. Renzo, porra, tem a leitura do momento ali, foda, porra, muito. Porra, Renzo realmente tem um especial, né, bicho? A gente tava falando com o Silvio, né? A gente fez um podcast com o Silvio Bering e teu tio. E a gente vai postar agora. Eu não postei ainda porque é carnaval no Brasil. Vai postar isso daí, ninguém vai ver, que tá todo mundo na farra. Agora eu falei, é a judiação, né, cara? Botar um programa legal desse numa hora que não é pra fazer. Então vai pro ar depois de quarta-feira só.
Mas a gente tava falando, né, cara? Aquela época que eles vieram, que o Renzo, pô, Rickson, cara, tinha assim 60, 70 das lendas hoje, né, que a gente fala assim, das lendas, os grandes nomes do jiu-jitsu, era 60, 70 cara ali, assim, morando tudo no mesmo bairro, treinando todo mundo junto todo dia. E cara, são os grandes nomes do mundo hoje, referência, e pros caras era o dia a dia, né, cara? Então Porra, agora o imagina QI isso, de bicho. luta que esses caras têm é absurdo. Só você e teus amigos que sabem jiu-jitsu. Porra, tu vai pro resto do mundo inteiro e ninguém sabe jiu-jitsu, bicho. Não é? Aquela época, né, cara? Porra, Porra, eu tenho. É isso mesmo, cara. Dá pra fazer uma festa, né, cara? Fizeram, né? Fizeram mesmo. Tá todo mundo bem aí, cara. Tá todo mundo bem aí. Legal demais. Legal O demais. famoso Golden Times. Aí como é que, voltando lá na luta do boxe, como é que acaba? Acaba no corner em pé, tomando as porradas, tomando atraso no 7º round, jogou a toalha. Sétimo round jogou a já? toalha. Tá. É. Teve um knockdown só o knockdown do segundo? Exato. Que foi um senhor knockdown, né? Foi uma esquerda-direita ali, você viu? Foi bem massa. E naquele peso ali, acho difícil os caras se recuperar. Pô, é difícil recuperar do knockdown, mano. Pô, é muito forte, né, cara? Com o Joshua aconteceu a mesma coisa. Na primeira luta dele com o mexicano. Tomou o primeiro knockdown. Já era, né? E aí. Então, já rolou a revanche, não rolou? Já ganhou, porra. Foi, porra. Massacrou, né? Foi outclass, né? Foi. Aquilo foi tipo um. Deu um show de boxe. Foi toda estratégia certinha, falou, meu irmão, fez pra ganhar a luta, foi lá e ganhou. Uma noite. Não se arriscou. Quando ele perdeu do. Não é o. Eu esqueci o nome do mexicano, mas quando ele Ruiz. Ruiz, isso. Eu ia falar o Ortiz é outro. O Ruiz foi meio aquela uma noite má, né? Que entrou aquela porrada. E é uma coisa que todo mundo fala, que pode acontecer com qualquer um, né, cara? Você tá ali, você pode ser melhor que o cara, mas o cara é profissional também, né, bicho? Você vacilou na frente dele, você tá no chão, meu irmão. Não tem... Exatamente. Não tem essa. Bom, aí teve esse UFC, o próximo evento é o UFC Fight Night 169, que vai ser semana que vem, dia 29 de fevereiro, que é o Joseph Benavides com o Davidson Figueiredo, brasileiro disputando cinturão vago, né, que o Cerrudo deixou. Aí tem a Felicia Spencer com a Zara Farn dos Santos, que eu já não sei quem é. É praticamente no main event ali vai ser só essa luta do Davidson mesmo que dá pra ver, porque o resto eu não conheço ninguém. E de novo, eu não tenho vergonha de falar isso, eu não sou repórter, eu sou fã. Então eu vou pelo que tá todo mundo pensando a mesma coisa. Se fala ou não é outra história, né? Os caras olham e falam, porra, bicho, não tem luta pra assistir, só tem a do Davidson pra ver, né? Então a gente faz mais ou menos o que a gente fez aqui hoje, a gente fala do main event, só que vai ser o que vai interessar e vamos ficar na torcida pro Davidson e ver e torcer para dar certo. Você tá de volta quando aqui em Vegas? Cara, eu vou pra Nova York antes, pra luta do Robicinho. Você vai de Vegas? Daí de Londres você vem direto pra Vegas? Pra Nova York? Pra Nova York. Que massa. Então a gente vai se encontrar aqui, pô. Passar 2 semanas aí. Acho que vou passar uns 5 dias aí em Nova York. Legal. Aí dia 14 já tem que ir já vou pra... Volta pra Vegas pra continuar o camp. Terminar o camp. Beleza, então. Então a gente vai se falando, a gente vai gravar com o Ralph Gracie daqui a pouquinho. A gente vai acabar isso daqui, aí vou soltar no meio da semana também, depois do carnaval. Pô, carnaval acabou com o nosso schedule aqui do podcast, né? Mas tudo bem. Vamos nessa então? Vamos nessa, então vamos. Irmão, Kewan Gracie, um abraço. Não é 100% oficial ainda, mas já temos 3 sponsors do podcast. Tem a Monkey Tape, Represent e o Roots of Fire. E o Rickson Gracie ali, né? Essa aqui é a minha garrafinha de treino, ó. Rickson Gracie. Porra, tem
Tem o foda-se aqui do Foda-se. Renzo, ó, foda-se! O Renzo me mandou o vídeo dele falando foda-se, eu vou postar junto com o podcast, porque ele conta a história de como começou o movimento. Foi a hora que ele tava no aeroporto, que deu aquele rolo com... Eu não lembro o que aconteceu alguma coisa. Todo mundo, bicho, o Renzo foi lutar, todo mundo falando pra ele, né, porra, todo mundo querendo dar uma... Isso. Porra, um palpite, né, porra, meu irmão faz isso, faz aquilo, não, porra, lá, com isso, ele falou, não, foda-se, rapaz. foi isso mesmo. Aí ele falou que o Luca tava gravando, e uns meses depois ele fez assim, olha o que o Luca me mandou o vídeo falando foda-se, foi ali que ele falou que começou o foda-se, o movimento foda-se. É engraçado essa porra, tu vai lutar, um monte de gente começa a porra. Porra, só tem lutador e faixa preta na família. Mas vão jogando todas, porra, as inseguranças deles em cima de você. Tudo, porra, que e com você acontece a mesma coisa, não acontece? Não troca, não vai, porra, não. O que eu mais escuto, meu irmão, não vai trocar. Eu falo, meu irmão, tu treinou trocação pra sair na porrada, rapaz. Lógico. Porra, lógico. Se fosse pra não trocar, pra lutar de jiu-jitsu. Se bem que eu sou um cara que acredita friamente, tipo, a sua trocação tem que ser boa, tem que ser pica, mas pra abrir pra você ir lá e matar o cara, entendeu? Não pra trocar com um cara que faz boxe há 20 anos. Porque a proporção é divertido, eu sei que é. Com certeza é. Com certeza. Mas a proporção é a mesma coisa com um cara que começou a lutar jiu-jitsu há 2 anos, querer te levar pro chão e te dar um armbar, porra. Você vai olhar pra cara dele e você vai rir. Você vai falar, caralho, tá maluco? Bom, vamos nessa então. A gente vai voltar no meio da semana. E aí a gente vai voltar no final de semana que vem pra falar dessa luta do Davis Figueiredo. Aí a gente vai... Vamos indo assim. Fechou? Fechado, meu irmão. Beleza, então, irmão. Um abraço. Valeu, abração. Vamos nessa.